Para quem não me conhece, eu sou Mônica Sacramento, sou egressa do mestrado e doutorado aqui da educação da UF. Sou pedagoga, fiz o mestrado e doutorado em educação e hoje em dia eu tenho uma participação no PENESB, que é o Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira, que é aqui na educação, e sou também faço parte da coordenação de Crioula, que é uma ONG, a maioria de vocês já conhece, mas uma ONG que trabalha especialmente com questões de advocacy, litigância e fortalecimento das mulheres negras, né? Então, quando eu fui convidada, primeiro que eu acho que é sempre muito emocionante quando a gente é convidado para um evento que pretende a discussão e o estado da arte de como estamos negros e negras na universidade, nos espaços sociais e tudo mais. Então, eu acho que é sempre ao mesmo tempo que é um momento de dor, porque a gente vai ouvir também sobre a perenidade do racismo e as múltiplas formas que ele vai assumindo, mas eu acho que é sempre um momento de festa, porque, de uma certa maneira, é como eu me sinto ouvindo todos vocês que vieram, que me antecederam. Porque são todas trajetórias de potência, são todas as trajetórias de resistência. E não só uma resistência, obviamente, individual, para a manutenção da sua sanidade, né, de cada um de vocês, mas, sobretudo, uma resistência que se dá no coletivo, se dá no aquilombamento, se dá na parceria entre pretos e pretas. Então, eu acho que isso é o motivo da gente estar aqui. E é, na verdade, a inspiração que o André Rebouças nos oferece, se a gente for trabalhar com a dimensão da memória, do presente e do futuro, é o que nos faz também estarmos todos aqui de diferentes gerações, de diferentes trajetórias, com diferentes histórias de engajamento antirracista. Então, é sempre um prazer, queria agradecer muito, parabenizar pelo evento. Quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando o quanto eu estou no meio da fila, todos nós estamos no meio da fila. Eu tenho usado um pouco essa expressão, porque, ao mesmo tempo que eu me vejo como a mais velha de vocês, né? E aí dá um certo desconforto, né? O pessoal que é mais velho, benção não sei o quê, benção não sei o que lá, não dá um negócio meio... Ui, estou mais velha, poxa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu observo as tantas pessoas que vieram antes de mim, as gerações que me antecederam, para que eu também pudesse ser a mulher que sou hoje, né? Então, essa expressão do no meio da fila me foi dita, por exemplo, por um militante que eu entrevistei na tese, que foi sobre engajamento político da juventude negra. Obrigada, viu? E aí isso me dá a sensação exatamente do que a gente o que a gente faz e pode produzir enquanto potências juntos. Porque é isso, em espaços onde há uma ausência de discussão, como Fernanda, né? Foi Fernanda você? Mariana. Falou que é no campo das exatas, você tem uma efervescência de discussão nas humanas, não é? E do quanto isso se trata de socialização política. É socialização política estar e participar de coletivos. É socialização política articular vários coletivos e capilarizar ações. E o quanto vocês têm feito, né, e os jovens, especialmente os jovens que ingressam historicamente no movimento negro, a gente não chega no movimento com 50 anos, né? A gente já chegou mais jovem, e do quanto as gerações, elas vêm fazendo e vêm tensionando os espaços onde o racismo institucional está presente, não é? Então, por exemplo, a gente lá em Crioula está finalizando um vídeo e fazendo o lançamento do vídeo, que é um vídeo produzido no âmbito de um projeto que eu coordeno, que é chamado Por Sua Causa. É um projeto voltado para militantes negras. Nesse vídeo, a Josina Cunha, que é uma militante histórica, né, do Rio de Janeiro, ela conta que na UFRJ, na década de 70, ela tinha ausências
ela apagava no meio da aula. E isso, Josina conta, na década de 70. E, possivelmente, é o que muitos dos jovens hoje em dia passam nas salas de aula. Talvez não com ausência, mas com sofrimento psíquico, com o travar na hora de escrever, com o não conseguir bancar o seu tema de pesquisa dentro de uma determinada, né, um determinado curso. Então, vocês vejam o quanto o racismo, e é o racismo estrutural que conforma esse país, ele traz uma marca de perenidade, não é? E ele expõe os indivíduos a esses traumas, a essas situações de constrangimento da identidade, da negação da humanidade. E o quanto a nossa tarefa, enquanto sujeitos, no nosso processo de subjetivação, ela é hercúlea, né? Porque é a gente se desprogramar do menos, potencializar para o zero e reprogramar para o positivo, né? E o tempo inteiro se positivar. Porque cada vez que você tem um trabalho discutido, cada vez que você tem um impedimento na sua ascensão acadêmica, isso volta como uma marca lá da infância, quando você se percebeu não humano, não é? Agora, sobretudo, a presença de jovens na universidade, desde sempre, ela é marcada por essa intensidade. É a universidade que é responsável, ou pelo menos o momento de socialização, em que essa socialização política acontece. É o momento em que os jovens, né, ingressam num mundo que é um mundo diferenciado daquilo que tinham antes, independente da idade que tem, né? Eu, por exemplo, entrei na universidade com 30 e poucos anos. E aí, para mim, a experiência geracional de entrar na universidade, o UERJ, e tensionar esse espaço, né? Eu era aluna trabalhadora, antes das cotas. Essa experiência é uma experiência que foi responsável pelas minhas escolhas. Então, o que eu acho fundamental, e acho que na conversa que a gente está tendo hoje, é ressaltar isso. Vocês ampliam, as políticas públicas dos últimos 10 anos, ampliam as escolhas. E como ampliam escolhas, ampliam também as possibilidades de ativismo político de vocês, não é? Então, cada um vai encontrando o seu processo e o seu caminho de fazer incidência. É difícil? Nossa! A beça! A gente está aqui há quanto tempo? E todo mundo está dizendo que as instituições são brancas, elas são paredes, são muros. Agora, é exatamente porque nós estamos aqui dentro que a gente provoca mudança. Então, o estar no meio da fila é consequência de quem nós somos. Não é? É isso, eu nasci uma mulher negra. E quis estudar, tive um processo, uma escolha de investimento na escolarização, tive oportunidades também, cavei oportunidades, né? Isso tudo conta. Agora, existe uma coisa que é da minha escolha, que é estar nesta universidade ou qualquer espaço e estar presente como uma mulher negra. Que eu acho que é isso que faz a diferença, inclusive, na trajetória de todo mundo aqui. Porque a gente pode passar batido. Não sei se mais fácil, talvez mais angustiante, talvez mais esquizofrênico, talvez mais adoecedor. Mas a gente quis estar no coletivo, sabe? Eu poderia estar fazendo um monte de coisa, mas estou lá em crioula. É assim que é. E essa escolha tem a ver com a escolha que eu construí e com a Mônica que eu me construí. Mulher negra militante. E como é que eu milito? Como é que eu sigo o propósito da minha militância, da minha existência? Eu dou sentido ao meu propósito. Então, por exemplo, quando você diz que é um momento especial para um determinado grupo de jovens, é real.
É real. Lá em 2002, quando eu realizei o trabalho de mestrado, eu fiz análise da experiência dos jovens da ESD, da Escola Superior de Desenho Industrial, que nunca havia tido jovens negros nas suas salas de aula. E no primeiro ano, que foi o ano, eu fiz a análise da trajetória e da experiência deles de 2003 e 2004, logo no início da medida, o cenário era esse. Olha que coisa miserável, não é? O cenário era de questionamento em relação à validade das cotas. Lembra, Maria Alice? O cenário, eu tive que entrar na ESD, eu só consegui entrar para entrevistar os alunos porque Maria Alice me deu uma bola, me apresentou para o Gabriel, que era o diretor, porque as pessoas diziam, não, ninguém quer falar isso, as pessoas já estão muito magoadas com isso. Percebe? Então, o que eu acho importante a gente frisar é que os cenários eles vão se reatualizando. Os processos do racismo, infelizmente, eles vão se sofisticando. E eles também vão demandando de todos nós ações mais criativas e mais aguerridas e estratégicas, não é? Por quê? Na hora em que os estudantes do PPGás, lá do museu, criam um curso que prepara os outros estudantes para entrar e para ingressar no mestrado, né, e no doutorado, isso é uma intervenção direta num processo em que o racismo, corta de cara, que é o cara que não sabe fazer o projeto, ele não sabe, ele trava na hora da linguagem, ele não tem o repertório e a linguagem adequada para aquele grupo, né, porque estamos falando de linguagens. Se eu perguntar para você o que você quer, um projeto, você sabe, mas escrever um projeto acadêmico é outra coisa. Então, a gente vai viabilizando outras entradas. E eu acho que é isso que a gente está fazendo. Sofrendo? Sofrendo. Mas é isso aí. Tem a ver com a escolha que a gente fez na vida. E isso a gente tem que trazer, eu acho que não como um peso. Tem que ficar olhando, né? Não posso adoecer, não posso me tornar uma pessoa escrota, não posso, né? Não posso disputar com a mana a palavra, eu tenho que enfiar minha viola no saco, eu tenho que entender outras complexidades, não posso ser transfóbico, ser LGBTI-fóbico, entendeu? Isso você tem que, de fato, porque isso é a demanda da luta política dos tempos atuais. Vai ser difícil, mas ainda bem que você pode chamar esse povo todo para ir falar lá na física. Porque antes você não tinha para falar. Percebe? Então, eu acho que, sobretudo, é preciso que a gente pense quais são as possibilidades criativas. E o que nós podemos fazer deste lugar que ocupamos, com essa escolha que fizemos. Então, por exemplo, lá em Crioula, só um pouco para finalizar, em Crioula a gente está com um fórum de ação afirmativa, tentando estruturar um fórum de ação afirmativa. Já tiveram 2 reuniões, a gente está querendo e convidando a todos os coletivos exatamente para que a gente possa se articular e criar alguns mecanismos, alguns dispositivos de proteção para esses processos seletivos. Porque as frentes são muitas, não é? Então, estamos lá também pensando isso. Terminamos ontem um ciclo de debate com um programa de pós-graduação do Cefet sobre racismo institucional e estrutura social. A gente tem feito eventos abertos, chamados conversatórios Crioula, que é um espaço exatamente para acolhimento e reunião de ativistas mulheres negras, exatamente para isso, para a formação política, para incentivo à sociabilidade, para a discussão de outras questões. Por fim, só para concluir, que eu acho que é muito importante, uma das coisas que a gente precisa também pensar é essa dimensão do ativismo político. Mesmo quando você faz um ativismo político acadêmico, né, dentro desse espaço. É preciso que a gente entenda que o ativismo ele não é heroísmo, não é? O ativismo ele é
o posicionamento político de um determinado grupo contrário a um determinado aspecto da sociedade. Então, por exemplo, a gente de vez em quando escuta, né, ou atitudes individuais. Às vezes, outro dia, chegou uma menina que eu atendi em crioulo e ela dizendo para mim, sabe o que eu fiz com a orientadora que me sacaneou? Parei, tranquei. Isso é ativismo? Você parar o seu projeto pessoal em função do outro é ativismo? Não é? Então, esse tipo de coisa eu acho que a gente tem que refletir, porque a gente confunde, às vezes, o que é uma ação coletiva e política e estratégica e o que é uma ação individual. E eu acho que o equilíbrio do projeto pessoal com o projeto coletivo é o que faz com que a gente, de fato, consiga se manter por mais tempo no ativismo político. Porque senão chega uma hora que a gente não dá conta mais, pira, surta, deprime e larga aquilo para lá. Então é preciso também que a gente cuide desse ser ativista. Então, por isso, a gente está em Crioula também trabalhando com uma pesquisa ampla e com encontros para tratar do autocuidado das ativistas e também da segurança. Fazer ativismo, como, por exemplo, no caso das mães que se colocam contrárias à violência do Estado, é um alto risco de segurança física. Assim como também um ativismo político dentro da universidade também pode ser um risco sob uma outra perspectiva do seu futuro acadêmico. Então, acho que é um pouco essa a discussão que eu queria fazer para vocês. Quais são os limites e as potências do ativismo?